Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Searching for a Reason, né? Searching for a Reason quer dizer procurando por uma razão ou buscando por uma razão, de um artista chamado Dex. Esse artista Dex, ele é um cantor assim do rap barra trap. Eu conheço essa música faz mais ou menos assim uns 8 meses, então de fato é uma música que ainda assim é moderna, né? Mas eu confesso que eu ouço ela, não sei se eu ouço ela diariamente, mas pelo menos semanalmente já faz esses 8 meses, tá ligado? Eu já tenho uma certa relação, assim, digamos, com essa música e eu gosto bastante dela. Qualquer pessoa que gosta desses gêneros do rap, hip hop ou do trap deveria conferir ela antes de ouvir o meu programa aqui, porque daí tu já saberia mais ou menos da música que eu tô falando e tal. E mesmo para quem não curte e quiser ouvir algo diferente também, pode dar uma chance, né? Mas o mais importante dessa música, de fato, é a letra dela, a mensagem que ela passa, etc e tal. Eu conheço duas músicas desse artista. A primeira música que eu ouvi dele também é bem... Opa, perdão. Também é bem bacana, só que ela, digamos assim, a letra dela é muito mais cheia de referências e tudo mais. E essa daqui me ajuda mais a fazer o tipo de análise e reflexão que eu gosto de fazer aqui com vocês da minha audiência. Então vamos lá, né? Vamos partir para a letra dessa música, Searching for a Reason, do Dex. Então, ela começa assim primeiro com uma frase, né? Uma frase que já tá tocando já tem um beat, né? Mas ainda não começou a parte que ele vai rimar em cima da letra, em cima da batida, digamos assim. É só a introdução, né, da batida, enquanto isso daí ele fala uma frase, né? Sem ser cantando, ele diz o seguinte: nenhuma arma formada contra você deve prosperar. Você é luz. Né? Então é uma frase que eu acho bem bacana, né? Bem, até pro estilo de obra de ficção que eu escrevo, ela encaixa como uma luva. E depois da primeira frase que ele canta de fato, quando cai esse drop, né? É o refrão já da música, que é um refrão bem comprido. Que ele diz o seguinte: confiança faz com que você morra, amor faz com que você se machuque, ser verdadeiro faz com que você seja odiado, então me diga por que isso vale a pena. Eu estou farto de ver as pessoas mudando e tentar distorcer as minhas palavras. Eu estou preso dentro de um labirinto e eles dizem que isso quer dizer que eu estou na minha terra. Se eles querem saber da minha dor, eles podem ler nesse verso. Se eles estão falando o meu nome, é melhor que esteja dentro de uma igreja. Aí, analisando essa frase isolada, acredito que isso quer dizer que, assim, se é para as pessoas pensarem em ti ou falarem de ti, que pelo menos seja com boas intenções, né? Então, acho que isso que essa frase quer dizer, né? Se eles estão falando o meu nome, é melhor que seja dentro de uma igreja. Não preciso de diamantes, não preciso de correntes, eu não sou escravo para todas essas coisas. Eu não sou perfeito, mas eu estou trabalhando. Deus, eu juro que eu ainda estou buscando por uma razão, né? I'm still searching for a reason. Esse daí é o refrão da música e tal, né? Que foi a primeira coisa que ele cantou. E depois ele segue assim, sem mudar basicamente o ritmo de nenhuma forma. Ele já entra com outra letra que diz o seguinte: agora eu estou afundando, como se eu estivesse chegando nas águas mais profundas, digamos assim. Uh, Embaixo d'água ninguém consegue me escutar gritando. Eu estou cercado por esses demônios famintos por dinheiro. Eu estou cercado. Tantos falsos que eu até já parei de contar. Sem gravidade, mas eu ainda me sinto preso ao chão. Eles não conseguem ver porque eles estão com a visão nublada. Cara, eu sinto que eu estou escalando montanhas. O meu coração está quebrado, mas sim, ele continua batendo. Perdi a minha alma, aí eu fui lá e achei ela de novo. E achei ela de volta, digamos assim. Eu espero que o paraíso não esteja cheio ou lotado. O inferno não vale a pena, a não ser que eu já tenha gritado e berrado. Então, toda essa estrofe também eu acho incrível, tá ligado? Honestamente, assim, gosto da escolha de palavras, gosto do jeito que ele rima as expressões e tudo mais. E não fiz uma análise muito aprofundada sobre nenhuma parte específica dela, mas eu acho que é autoexplicativo, né? Dá pra interpretar sobre o viés assim, de superação, mas também de alguém que passou
ou está passando por momentos assim dificultosos, assim, né, emocionalmente ou psicologicamente, por assim dizer. Então, mas ainda assim eu confesso que eu gosto muito, desde a primeira vez que eu parei para prestar atenção na letra, eu já me identifiquei, e até hoje em dia, depois que já amadureceu mais o sentimento, eu ainda acho muito bacana, né? E depois daí da parte que ele falou que, né, eu espero que o inferno não esteja, eu espero que o céu não esteja lotado, né? Depois ele prossegue cantando o seguinte, assim, não torne essas pessoas os seus ídolos, se esqueça de todos os seguidores. Jesus tinha 12 discípulos. Eu vou mencionar que vocês já viram que no momento que ele fala de igreja, agora ele fala de Jesus. Eu não sei se ele chega a se identificar como um rapper cristão, mas pelas duas músicas dele que eu já ouvi, ele faz claramente menções que dá para relacionar com a Bíblia e o cristianismo. Então eu acredito sim que ele é um cristão, sabe, enquanto indivíduo da sociedade. Mas eu não sei se a música dele é identificada como gospel especificamente. Eu não cheguei a perceber algo desse tipo, honestamente, sabe? Mas talvez seja eu que só estou desinformado. Só que, né, vocês sabem que eu não sou cristão, mas para mim é totalmente tranquilo apreciar uma arte que faz menção a esse tipo de coisa. Inclusive eu consigo interpretar o que as mensagens querem dizer, o que esses símbolos estão sendo utilizados na hora de elaborar uma narrativa, né? Tipo o que ele diz aí nessa frase é bem incompreensível, né? Esqueça todos os seguidores, Jesus tinha 12 discípulos, né? Depois ele segue cantando o seguinte, assim, se eles dizem que você é falso, é porque é porque eles não lutaram pela sobrevivência. E quando eles estiverem encarando o juiz, eles ainda colocarão a mão sobre a Bíblia, né? Que isso é uma coisa assim que eu sei até ver com a audiência, né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei se ainda... Eu imagino que tem aquela história de que tu tem que botar a mão em cima da Bíblia e dizer que tu jura dizer a verdade, né? Além da verdade. Eu não sei se aqui no Brasil acontece da mesma forma, esse ritual e tal, né? Mas é isso que ele tá fazendo referência, né? E depois, a próxima parte da letra diz o seguinte... eu tenho a minha fé como se fosse uma arma e eu vou soltar ela como se fosse um rifle, digamos assim. Eu vou continuar falando a verdade e não me importa se isso for viral. O que eu interpreto dessa frase é basicamente o tipo de coisa que eu já elaborei aqui em alguns programas sem contexto, que tipo assim, as pautas que são dignas, decentes, interessantes sendo defendidas, elas têm que ser assim, exaltadas, mesmo no momento da sociedade em que várias dessas pautas estão sendo apropriadas por movimentos que só querem lucrar, vender produtos em cima dessas questões, tá ligado? Então é isso que eu consigo interpretar, né? Tem que continuar falando a verdade, mesmo com o texto tornado algo viral. O importante é saber que aquilo tem a sua importância, né? E depois a próxima parte ele entrega assim: e eu não estou mudando, e eu não vou mudar por nada, nem vou ficar preso no seu ciclo. Porque eu sei que as falhas não são fatais e o sucesso não é final. Essa frase também eu acho muito foda, né? As falhas não são fatais e o sucesso não é final. Isso de fato também é o tipo de mensagem que eu acho que é muito importante a gente sempre ter fresca na nossa mente, né? E depois ele canta assim: eu tenho amor pelos meus inimigos, você pode checar os meus batimentos, né? Tipo, batimentos cardíacos. Toda essa energia negativa só vai te levar pro fundo do poço, digamos assim. Você pode me cancelar, você pode rir de mim, você pode me arrancar o meu título, você não vai me quebrar, você não vai me partir, não, eu não vou mostrar fraqueza. Essa é a vida real ou eu estou sonhando? Por que esses tempos são tão confusos? E eu não vejo Deus, mas acredito nele. Né? Essa frase também para mim é muito identificável, né? Tipo, eu, mesmo a gente não compartilhando de ideais religiosos, quem sabe até mesmo não cosmológicos, pelo menos essa simples frase eu consigo concordar 100%, sabe? Eu não enxergo Deus, mas eu acredito nele, né? E, e eu não preciso da fama, você pode ficar com ela, né? Aí ele que canta isso. E depois ele canta uma parte do refrão, só que ele não vai até o final, né? Ele diz o seguinte: confiança faz com que você seja morto, amor faz com que você seja ferido, ser verdadeiro faz com que você seja odiado. Então me diga para que essas coisas servem. Eu cansei de ver as pessoas mudando e tentar distorcer as minhas palavras. Eu tenho estado preso dentro de um labirinto e eles dizem que é porque eu estou na minha terra. Se você quiser, se depois ele canta uma outra parte que é diferente, né? Que é da letra, que diz o seguinte assim: se você calçasse os meus sapatos, você não duraria um único dia. Eu não tenho nada a perder por ter um pouco de fé. E eu não tenho nada a provar para as pessoas que me odeiam. Então a única coisa que eu vou fazer é dizer isso de novo. O amor, a confiança faz você morrer, o amor faz você se ferir. Ser verdadeiro,
Ser verdadeiro faz com que você seja odiado, então me diga para que essas coisas valem. Eu cansei de ver as pessoas mudando e tentar distorcer as minhas palavras. Eu estive preso dentro de um labirinto. Isso quer dizer que eu estava na minha terra. Se você quer saber a minha dor, você pode ler nesse verso. Se eles estão pensando no meu nome, é melhor que seja dentro de uma igreja. Não preciso de diamantes, não preciso de correntes, eu não sou escravo para todas essas coisas. Eu não sou perfeito, mas eu estou trabalhando. Deus, eu juro que eu ainda estou buscando por uma razão. Daí as últimas frases que ele canta, assim, enquanto a música está se encerrando agora estou afundando enquanto chego nas águas mais profundas. Embaixo d'água ninguém pode me ouvir gritando. Eu estou cercado por esses demônios famintos por dinheiro. Aí, assim como a música começa com uma frase que é falada, mas não cantada, ela conclui-se da mesma forma. Que daí ele diz o seguinte: querido Deus, nos proteja de tudo que não foi enviado por você. Eu também acho essa frase excelente, tá ligado? Nos proteja de tudo que não foi enviado por você. É uma frase que, quando eu presto atenção nela, me leva a refletir, né? Então essa era a música, né? Searching for a Reason, do Dex. Enfim, lendo aqui a letra para vocês de novo, né, me lembrou por que eu aprecio tanto essa música. De fato, eu acredito que eu vou ter um carinho por ela o tempo inteiro, porque no momento que eu conheci ela e as mensagens, a escolha de palavras, de modo geral, é uma letra que eu, tipo, além de ter minha cara, né, acho que é bem escrita mesmo e tudo mais. Então, né, espero que alguns de vocês possam ter apreciado, se não a música como um todo, pelo menos a letra, né, o que ela tá falando e tudo mais. Enfim, é isso aí. Então, agora, concluindo a parte musical deste programa, eu vou transicionar para aquilo que será um típico programa sem contexto, com diversos assuntos que podem ou não ter uma espécie de relação entre si. Eu até pensei em fazer um programa mais direcionado, como por exemplo um programa de criptozoologia, mitologia, até porque esses programas costumam ser bem recebidos em questão de audiência, mas eu confesso que eu ainda tenho bastante coisas assim que eu tô esperando o momento propício para compartilhar com vocês aqui, então eu vou manter um programa sem contexto típico mesmo, sabe, no início dessa quinta temporada, digamos assim, né? Não que de fato seja uma quinta temporada, mas, né, tudo na vida vai evoluindo, tudo na vida vai se adaptando, as coisas vão adquirindo uma nova forma conforme o tempo vai passando, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, nem vai tomar tanto tempo quanto poderia, é só para atualizar vocês sobre um evento que aconteceu e que, como eu tinha comentado sobre ele previamente, que eu gostaria que algo como isso acontecesse, eu vou informar vocês de que eu sei que algo como isso aconteceu. Do que eu estou falando é que de fato rolou um podcast juntando as figuras que estariam defendendo o naturalismo ou criacionismo, né? Evolucionismo quanto à lógica de design inteligente, criacionismo cristão e tal, né? Foi no podcast do Rogério Vilela, lá, o Inteligência Limitada, levaram um time de naturalistas evolucionistas, se é que dá para definir esses caras assim, que daí era quem? Era o Pirula, o Sérgio Sacani e o Felipe Rime, se não me engano o nome do último sujeito. E do outro lado, né, do ponto de vista de design inteligente, mais especificamente do criacionismo, de terra jovem, etc e tal, na verdade um deles não era criacionista bíblico. O João alguma coisa, não sei se é João Carvalho ou algo do tipo. Né? Era um sujeito que eu não conhecia antes de ver esse programa. Aí o Marcos Eber, né, que é o químico que iniciou toda essa parada, basicamente foi a ida dele lá no Flow e tal, e com as coisas que ele falou naquele programa que desencadeou uma série de outros programas em cima disso. E tipo, pros criadores de conteúdo isso é bom, né? E pra audiência que se interessar também, porque esse programa daí, cara, olha, foi um podcast que passou de 10 horas, então ele foi ainda mais comprido do que recentemente tinha tido um lá com o Pirula nesse mesmo podcast, tá ligado? O podcast passou de 10 horas, só que isso daí era com mais pessoas, né? 6. Ah, tinha mais um sujeito também, um professor chamado Adalton, se eu não me engano. Adalto ou Adalton, um dos dois. Professor brasileiro, mas que ele vive lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele era o único que não estava presencialmente lá no podcast do Vilela e tal. Ele estava, né, numa videochamada, digamos assim. Mas ele também participou da conversação durante vários momentos, né? Em vários assuntos específicos assim e tal. Enfim, aí... o que eu ia dizer do Marcos Eberle é que ele foi o cara que deu início basicamente a tudo isso daí, né? E eu ia dizer da audiência do programa. Esse programa, mesmo ele tendo mais de 10 horas, a audiência dele já passou de 1 milhão, o que é tipo assim, pra mim é interessante, tá ligado? É um bagulho assim que eu confesso pra você assim, olha,
se há 2 meses atrás, ou sei lá quanto tempo, antes de surgir esse Marcus Eberlin falando de tecido mole em dinossauro vegano na arca, essas barbaridades inteiras, né? Que tipo assim, cara, o que não dá pra negar é que teve um efeito, tá ligado? O sujeito chega falando desses negócios que, bobagem ou não, verdade ou não, ele conseguiu chamar a atenção, que fez com que gerasse vários conteúdos de resposta a ele, e depois olha o que se formou, tá ligado? Um debate de 10 horas, né? Entre o pessoal mais científico, mais acadêmico, o pessoal que também, tipo assim, os outros também são acadêmicos, né? O Marcos Eberlin é acadêmico, o professor Adalto também são acadêmicos, né? Só que com uma visão de mundo bem diferente. Daí eles fazem um papo de mais de 10 horas, pegou mais de 1 milhão de views, tá ligado? Olha, pra mim isso tudo assim é interessante, sabe? É notório, surpreendente também, são todos adjetivos que eu acho que são aplicáveis a essa questão inteira. E eu, ao longo de 5 dias, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente, mas, cara, geralmente esses programas muito longos eu vou vendo parcelado, e esse daí é ainda mais longo do que a média, tipo assim, esse daí, sei lá, acho que eu vi 2 horas por dia, mais ou menos, sabe? Por isso que eu calculei 5 dias para assistir um podcast completo, né? Porque é que não é bem assim, tem alguns momentos que tá mais interessante, alguns momentos que tá menos interessante, tem alguns momentos que tu escuta vários minutos direto, outros que tu aguenta, eu particularmente, né, aguento 10, 15 minutos, porque, né, eu não vou ficar me sujeitando a ouvir um bagulho que não tá me agradando, né? Só que eu queria ver o conteúdo na íntegra, no caso, né, não importando o tempo que demorasse, porque eu queria ver o que seria falado. E eu confesso para vocês que não me rendeu anotações, então podem ficar tranquilos que, tipo, ao contrário do que poderia parecer, este programa não será sobre isso, mais para eu atualizar, porque como eu tinha comentado que eu tinha interesse que algo desse tipo acontecesse, e como de fato aconteceu, eu queria mencionar. Então, basicamente, dando minha opinião, sabe, o overview, né, a visão geral dessas 10 horas de programa, olha, em questão argumentativa, racional, lógica, alguma coisa desse tipo assim, não vi nada assim que já não tivesse sido mencionado por esses sujeitos em separado, tá ligado? Não teve nenhum momento assim chave para eu apontar para vocês ou alguma afirmação, algum argumento, alguma lógica nova, inédita que, enfim, mudou muita coisa. O foi mais divertido foi ver realmente as interações, argumentos, as lógicas, como que as pessoas se posicionavam diante de certas afirmações, né? Todas as questões assim foram divertidas. Foi um papo, eu achei estimulante de acompanhar. Só que, né, não achei nenhuma coisa dita de nenhum lado que eu achei assim especialmente tipo interessante, até porque várias dessas coisas assim eu já mencionei em programas sem contexto nos últimos 10 aí e tal, né, numa hora que outra, num programa que outro, então não tem nada ali que eu já não queira falar além disso, é só para dizer assim, eu sei que isso daí aconteceu, eu espero que mais assim assuntos desse tema sejam elaborados, surjam novos sujeitos que tenham mais para contribuir com essas pautas, né, seja de um lado ou pelo outro, tanto faz, né? Mas enfim, é um movimento que eu achei divertido, mas nesse papo daí e tal, não me decepcionou, porque de certa forma eu não esperava mais do que isso, tá ligado? Eu não esperava que fosse rolar nada muito assim, diferente do que rolou ali, tá ligado? Teve respostas, teve certas provocações, mas também não chegou a escalonar para uma briga, nem que também não ficou assim, não ficou livre de divergências, teve as divergências que eu esperava ver, enfim, atendeu certas expectativas minhas, porque as minhas expectativas não estavam tão altas assim, não é verdade? Então é isso aí, só para comentar sobre esse lance. Mas daí agora, como eu falei, tinha uma série de assuntos de programa sem contexto que eu poderia elaborar em algum momento que outro, e daí tem um aqui que eu tenho... nem é algo que especificamente que eu tenho refletido ultimamente agora, mas eu simplesmente deixei uma anotação sobre algo que eu acho que tem muito que ser falado, ainda mais da forma que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. A frase que vai dar início à nova parte, no novo capítulo desse programa sem contexto, é uma frase, uma anotação simples que eu deixei para mim, para ser assim, o fio de linha que eu puxo para surgir uma linha de raciocínio que vai me render, sei lá, 1 hora de programa sem contexto aqui mais ou menos, que a frase que eu deixei escrita para mim mesmo diz o seguinte: compartilhar o porquê de eu acreditar que a violência precisa continuar existindo. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A violência precisar continuar existindo. Então, né, basicamente eu vou elaborar aqui com as minhas palavras um argumento, um ensaio, até mesmo talvez, de por que eu acredito no presente momento
Eu acredito que, ao contrário do que muitas outras pessoas fizeram parecer desde o dia que eu nasci, mais ou menos, né, a existência de violência nas artes, na ficção, em filmes, músicas, jogos, livros e outras formas de entretenimento também, não são de maneira alguma um problema para a violência na sociedade, sabe? De maneira alguma a existência desses mecanismos da gente se relacionar, externalizar e extravasar gatilhos de violência, de maneira alguma essas coisas são um problema. Pelo contrário, elas são fundamentais para a manutenção dessa civilização moderna que a gente construiu. Porque, né? E daí eu vou tentar passar por várias etapas para solidificar essa minha crença, né? Então, o que eu quero dizer especificamente com isso? Bom, vamos começar pela parte que eu acho que dá a fundação mais forte para aquilo que eu quero que as pessoas sejam capazes de concordar comigo. Que a humanidade nunca precisou de estímulos de ficção para perpetuar atos de violência. E aí, vocês podem usar o ato de violência que você quiser. Espancar, assassinar, estuprar, sabe, desmembrar. Porra, quando que foi a primeira vez que um ser humano fez algo desse tipo com outro, motivado pelo quê? A gente poderia entrar numa discussão meio que sem fim, quando que isso começou e por que razão que essas coisas começaram a ser, assim, desestimuladas e condicionadas como errado. Só que o ponto é, o ser humano nunca precisou de estímulo externo algum para saber que ele era capaz de massacrar o outro, sabe? Ele nunca precisava ver num filme ou num jogo de videogame algo que alimentasse na cabeça dele a ideia de que ele é capaz de arrancar o braço de alguém, enfiar alguma coisa perfurante no corpo do outro, esmagar alguma parte do corpo dele com um objeto, sabe? Tipo, é um bagulho assim que... Olha, eu não sei se a expressão é natural que a gente pode dizer, mas que o ser humano naturalmente é capaz de perpetuar a violência, eu acho que isso é indiscutível, sabe? O ser humano é capaz de perpetuar a violência. Só que agora, ao longo dos milênios, nós fomos passando por aquilo que a gente compreende hoje em dia como processo civilizatório, né? Eu sou um produto desse processo, eu acredito na importância e necessidade dele, defendo a existência dele, defendo a manutenção desse processo também, e justamente por eu querer manter esse processo civilizatório em andamento e fluindo bem, eu tenho que interpretar como que essas coisas que fazem parte do ser humano supostamente, naturalmente, podem continuar coexistindo com a nossa espécie de uma forma que seja menos prejudicial, tá ligado? Porque assim, como vocês sabem, eu também não acredito que as coisas sumam, desapareçam, eu não acredito que a violência pode ser extinta, tá ligado? Eu acho sim que a violência já foi muito controlada através do processo civilizatório, sabe? E daí eu vou entrar numa coisa específica também para ilustrar o que eu tô querendo dizer e depois conseguir expandir esse raciocínio para outros temas e aumentar, sabe, a solidez do meu argumento como um todo, né? Vamos começar assim, como por exemplo, assim, canibalismo, tá ligado? Ou antropofagia, né? Que quer dizer absolutamente a mesma coisa, né? Então, a gente vive, e quando eu digo a gente, aqui eu vou estar me limitando a falando do Brasil, mas daí a gente poderia reproduzir esse tipo de raciocínio para vários estados-nação que existe por aí, não é verdade? Mas aqui no Brasil é institucionalizado que o canibalismo não é uma opção, sabe? Alguém não pode decidir que a dieta dele será a base de carne humana. Não tem essa possibilidade. Agora, na história da humanidade, existiam grupos que se permitiam a existência de rituais antropofágicos e canibalísticos. E aqui eu nem estou fazendo juízo de valor, sabe? Eu sei muito bem o que é relativismo cultural e o meu raciocínio aqui nesse momento é mais assim de um ponto de vista assim, pragmático, né? Já introduzindo esse termo que eu gosto de recorrer sempre na hora de avançar os discursos que eu quero que ganhem força. Pragmaticamente falando, a gente não vê, sabe? A gente não compreende, a gente não sustenta maneiras de por que uma sociedade deveria permitir uma espécie de ritual antropofágico. Não precisa nem ser ritual, mas, sabe, costume, uma cultura antropofágica, sabe? É um tipo de violência que ela foi praticamente extinta. Eu entendo que tem pessoas que a gente considera assim, né,
maníacos, sabe? Psicopatas, e não apenas psicopatas, mas um tipo específico de psicopata que tem essa relação, sabe? Um Hannibal Lecter da ficção que existem na vida real. Eu entendo isso, mas todo mundo aqui que está me ouvindo sabe muito bem que essa figura não é vista como alguém que está tendo uma decisão, sabe, legítima de viver na sociedade. Ele já essa decisão dele de viver essa dieta já torna ele um criminoso no nosso mundo moderno. Então esse é o exemplo que eu estou querendo dizer para vocês. O canibalismo enquanto cultura foi praticamente extinto. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: onde que o canibalismo vai parar? Tá ligado? E aí agora vocês podem pegar enquanto vocês pensam nessa pergunta que eu fiz para vocês, vocês podem passar isso para vários outros crimes violentos da história da humanidade que podem estar sendo diminuídos, mitigados, que eles não foram extintos. Mas eu acho que dá para a gente advogar que diversas formas mais assim explícitas, violentas, né, e assim, públicas de execução, extermínio, mutilação que a gente já viu acontecendo, né, ou que a gente imagina que aconteceu devido a arquivos históricos, digamos assim, a gente pode falar que certas dessas coisas, assim, por exemplo, a cultura de empalar, tá ligado? A gente não tá, tipo, aqui no Brasil, de novo, vindo pro Brasil aqui, sabe? No Brasil não tem esse tipo de punição, esse tipo de crime, esse tipo de... Eu chamei de crime, né? Mas esse tipo de execução brutal, violenta, tá ligado? Não tem mais. Ele foi extinto, entre várias aspas, sabe? Só que daí agora onde que isso vai parar, sabe? E daí vocês podem, como eu falei, reproduzam isso para várias outras espécies de execução, de brutalização, de violência, digamos assim. Então, como eu disse, eu não acredito que as coisas são extintas. Eu não acredito que elas desaparecem, de fato, que elas sumam, sabe? Então, como eu de fato quero que, apesar de que elas não sumam, eu quero diminuir ao máximo a incidência desse tipo de crime bárbaro na nossa realidade consensual, né? Aí é o mundo consensual, mais uma vez tentando introduzir os termos que me deixam falar mais claramente as mensagens que eu espero que sejam entregues, sabe? Então, assim, se eu espero diminuir o máximo possível a existência desse tipo de crime bárbaro no mundo consensual, é evidente que o único... Evidente não, né? Mas é de se imaginar que o único outro lugar onde essas coisas podem continuar existindo, porque elas têm que continuar existindo, elas nunca vão deixar de existir, elas não vão desaparecer, porque, né, aí a gente poderia discutir sobre a natureza humana, mais uma vez, e ficar um debate sobre isso. Só que agora, eu não acho que nós vamos conseguir, e nem sei nem se deveríamos buscar, sabe, criar esses humanos que sequer gostam, que sequer têm apreço de se relacionarem com imagens e ideias violentas, tá ligado? O que eu acho, sim, que a gente já tá fazendo faz muito tempo e tem dado até bons resultados na maior parte do tempo a gente criou mecanismos culturais, simbólicos, representativos que permitem as pessoas terem, assim, acesso a conteúdo que, assim, sacia o suposto gatilho de violência que tem gente que sugere que a humanidade sempre teve, né? Aí eu posso solidificar até com raciocínios antropológicos que eu já tive pesquisando sobre história e coisas do tipo assim, tá ligado? Geralmente as pessoas que iam viver pra guerra, a vida daquelas pessoas era exclusiva pra guerra, sabe? Tipo, essas pessoas, as classes guerreiras costumavam nem se relacionar muito com as classes que não eram guerreiras, justamente por causa da mentalidade que o sujeito ia estar, as coisas que aquele cara estava disposto a fazer, sabe? Os ideais daquele sujeito que a vida dele estava relacionado a utilizar esse bloodthirst, sabe? Essa sanguinolência, era o sujeito que esperava que, para ele ser considerado alguém de sucesso, o sucesso dele envolvia massacrar outros seres humanos, tá ligado? Com as próprias mãos, inclusive, com golpes de arma branca. Então, para isso ser capaz de ser alcançado, esses sujeitos, eles eram praticamente, assim, separados do restante da sociedade, porque até naquela época já tinha essa distinção, tá ligado? Que tipo assim, olha, não tem como tu pegar e imaginar que esse cara que tu tá criando para ser um matador,
ele também possa ser, tipo, ele desligue esse lado dele para depois virar um camponês e depois daqui a 3 meses ele volta a ser um matador, aí ele volta para casa e volta a ser um camponês, tá ligado? É por isso também que, pelo menos nesse mundo antigo, isso era muito mais honesto, né? Porque no mundo moderno a gente tenta fazer isso daí, sabe? A gente tenta criar as pessoas para ser matadoras, né? E daí depois a gente tenta voltar o processo mental dele ao típico, ao padrão. E, enfim, mas deixa eu tô abrindo uma outra discussão dentro da primeira discussão que eu tava tendo aqui, sabe? Enfim, aí então eu acredito assim, então essa é o primeiro, assim, lastro do meu argumento, tá ligado? Que assim, ó, a violência sempre teve aqui, a única coisa, sabe o que nem sempre teve aqui? Representações artísticas da violência. E quando eu digo representações artísticas, diversas, sabe? Livros, filmes, séries, músicas, jogos. A gente tem uma abundância de mecanismos tipo de entretenimento culturais ou artísticos que utilizam-se de imagens, de linguagem, de jogabilidade violenta também, né? Essa é uma palavra que eu vou tentar reviver, que praticamente não se utiliza mais, e eu acredito que ela também ajuda a ilustrar especificamente, tipo, é que ela é muito mais específica do que outras, então talvez que seja uma das razões pela qual a jogabilidade esteve em desuso, mas do que eu vou tentar elaborar aqui no meu argumento logo mais, já faz sentido eu introduzir essa expressão aqui, sabe? Por quê? Vamos fazer assim um raciocínio de uma coisa que eu acho que eu fui afetado diretamente, sabe? Eu fui uma das pessoas que pude sentir, eu não sei quanto que eu especificamente senti isso, mas acredito que vários de vocês que tiverem uma idade parecida comigo sejam capazes de ter memórias, lembranças que se relacionem um pouco com isso, né? E para vocês verem, cara, aqui eu vou entrar num assunto, num tema que eu posso dizer assim que eu sou um especialista, e quando eu digo especialista, não está querendo dizer que eu sou especialista de um ponto de vista acadêmico, que eu sou validado por um diploma. Até porque eu não me importo nem um pouco com isso, diante do que eu vou falar aqui. Eu quero dizer que eu sou especialista em relacionar, interpretar obras artísticas de modo geral, daí vou dizer, né, uma amalgamação de obras artísticas, né? Embora nesse momento eu quero que vocês pensem especificamente em videogame e num jogo específico de videogame que eu acho que eu vou conseguir alcançar muitos da minha audiência ao mesmo tempo falando desse jogo, né? E de certas coisas assim que até mesmo naquela época, quando eu era bem jovem, apesar de eu não saber exatamente o quanto que aquela reflexão minha infantil, naquele momento era uma reflexão infantil, e depois se tornou uma reflexão adolescente, uma reflexão jovem, uma reflexão adulta, o quanto que aquilo que eu estava fazendo é uma espécie de fenômeno que pessoas acadêmicas viriam a estudar e discutir bastante por aí, né? Mas então vamos por etapas, né? O primeiro eu quero que vocês pensem num jogo, né? Eu quero que vocês pensem no Mario Bros, né, original. Não original, o primeiro Mario Bros mesmo, de arcade, 1983 e tudo mais. Só que o primeiro Mario Bros do NES, o primeiro platformer, né? O Mario de 1985, né? É um bom momento para falar, usar ele como exemplo, afinal tá tendo o filme dele no cinema e tudo mais. Só que assim, esse jogo é mais velho do que eu, né? Eu sou de 93, Mario Bros de 85. Só que muitos de nós aqui no Brasil tiveram acesso a esse Mario original através dos clones de NES, né? Quase ninguém teve um NES de verdade, tipo, não o Super Nintendo, né? O NES, o antecessor do Super Nintendo e tal, o NES de 8 bits. Quase ninguém aqui no Brasil teve ele, mas muitos de nós tiveram Polystation e aquele da Dynavision e tudo mais, e outros clones de NES que basicamente reproduziam os jogos de NES aqui, de Nintendo. Então, quase todo mundo acabou jogando Mario Bros em algum momento, tipo, não quase todo mundo, mas muitas pessoas da minha geração, da minha faixa etária e mais velhas do que eu, né, chegaram a ter contato com esse jogo daí e tal. E daí eu quero provocar certas reflexões em vocês, sabe? Pense o seguinte: como que surge, como que nasce a lógica, tipo assim, a linguagem
que foi assim, que nós fomos uma primeira geração que teve que passar por uma mudança de paradigma, que é tipo assim, toda uma linguagem que surge a partir do momento do aparecimento dessas meta-inserções em jogos. Eu sei que eu falei muita coisa e posso ter perdido muitos de vocês no meio do caminho, mas eu vou tentar exemplificar, sabe? Nós fomos as primeiras pessoas que começamos a falar coisas como eu morri, a partir de um acontecimento dentro de um jogo. Agora vocês estão conseguindo entender? Alguns de vocês até já devem se lembrar disso, sabe? De quando vocês estavam jogando videogame pela primeira vez na frente de um parente mais velho, um tio, uma tia, alguma pessoa com mais idade, e daí, de vez em quando, tu morria, ou tu falava coisas como matei ele, essas expressões, sabe? E daí, muitas dessas pessoas mais velhas, a reação deles era ficar... Alguns ficavam chocados, inclusive, outros não necessariamente chocados, mas levavam um certo tempo para compreender, porque basicamente, né, era uma coisa nova para muitas pessoas, né? E daí assim, ó, eu usei o Mario como exemplo, mas é claro que podia voltar mais no tempo e a gente poderia refletir assim, quando que surgiu essa ideia, sabe, do ser humano começar a se enxergar como aquela meta-inserção dentro do jogo, e mais do que isso, por que que a gente começou a recorrer a expressões como eu morri? Porque, né, no Mario Bros não tem nada desse tipo, né? Tipo, quando tu morre, sabe? Acabei de falar assim, quando tu morre. Tipo, a gente que arbitrariamente determinou que o que acontece com o Mario é morrer, digamos assim, né? Mas, né, você simplesmente tem um bonequinho vezes 2, vezes 3 e tudo mais, mas se tu morrer todas as vezes aparece escrito game over, né, fim de jogo, mas não tinha nada dizendo assim, you are dead, sabe, você morreu, sabe, e é um bagulho assim que simplesmente as crianças, sem que tu ensine ela a falar assim, em alguns poucos segundos daquela experiência, ela começa a enxergar o Mario como ela, sabe, ou ela como o Mario, ela começa a se compreender como aquele personagem, sabe? Assim como tu, na tua primeira vez jogando esse tipo de jogo, e tu caía no buraco, tu sentia, entre várias aspas, que era tu caindo no buraco. Quando o Mario morre, tu não fala o Mario morreu, o personagem do jogo morreu. Tu fala, eu morri. Ou quando tu faz algo bem, tu fala, eu consegui, eu fiz, olha ali, sabe? Então surgiu, né, essa ideia da meta-inserção, e essa meta-inserção tem uma liberdade e uma realidade muito mais violenta do que nós vamos ter no nosso dia a dia. Aí tu vai dizer, Renan tá falando que o Mario é violento. Tipo assim, cara, na parte mais, assim, literal da palavra, sim, o Mario já tem representações em 8 bits fantasiosas de violência. Mas é que tá, não tem como a gente saber se o Mario teria tido o mesmo sucesso se ele não fizesse uso dessas coisas. E daí, para ser bem específico, eu quero dizer, tipo assim, essa parte do gameplay, da jogabilidade, que envolve pular na cabeça do bicho, pular na cabeça da tartaruga e arremessar o casco da tartaruga no outro alvo, sabe? Pegar o poder da flor e tocar fogo nos bichos, pegar o martelo e atirar o Bowser dentro da lava, sabe? E o Mario também, ele também se ferra o jogo inteiro, a gente vira ele se ferrando, né? Ele cai no buraco, ele se ferra, a tartaruga encosta nele, ele se ferra, o Goomba encosta nele, ele se ferra, ele leva a martelada na cabeça, o Bowser gosta de fogo nele, ele morre pelas piranhas, enfim, tem vários perigos que matam o Mario, sabe? Então, sim, desde o Mario Bros, é claro, o Mario não é o primeiro jogo, sabe? Mas eu tô recorrendo a um que eu espero que muitas pessoas consigam tá chegando aonde eu quero que elas cheguem, porque o raciocínio, assim, é real, é sério, é que eu misturei duas palavras que eu queria dizer. É real, é sério, é lúcido e tudo mais. Não é um devaneio, não é uma abobrinhada que eu tô tirando da minha cabeça, sabe? Eu só tô tentando elaborar o máximo possível, porque, honestamente, eu ouço muitas poucas pessoas tentando defender isso que eu estou defendendo aqui. Se é que vocês ainda não entenderam o que eu estou defendendo, né? É que o que eu estou querendo dizer é que talvez a existência desses mecanismos das pessoas, e quando eu digo pessoas, sim, são até as crianças já, extravasarem esses mecanismos de violência em jogos, em vez de contribuírem para a criação de uma sociedade violenta, pelo contrário, sabe? São atenuantes, são apaziguadores. E com as pessoas tendo acesso regular
a entretenimento variado que permita com que eles esvaziem o suposto blood trigger, nem chega ao ponto de que essa pessoa necessita trazer a violência para o mundo consensual, sabe? Mas eu quero continuar a linha de raciocínio porque eu acho que estava boa, né? Estava eficiente. Então, enfim, sim, o jogo do Mario, cara, já tinha imagens violentas dentro desse ponto de vista, tá ligado? E com isso, eu só tô querendo dizer, a gente não sabe como é que seria o mundo alternativo que tu tira todas as características do Mario. Imagina se esse jogo do Mario Bros. De 1985, ele fosse quase igual, só que não tivesse todas essas coisas que eu acabei de listar. Tu não tivesse que pular na cabeça dos bichos pra matar ele, o Mario, em vez de fazer isso, ele tinha outras coisas mecânicas pra fazer, sabe? Ele conversava com os Goomba, tinha que coletar itens só, e tirasse toda essa violência, tá ligado? Essa expressão que eu tô querendo deixar bem... Tipo, eu quero saturar ela nesse programa, entendeu? Porque a gente não tem como saber se teria dado certo. O que a gente sabe é que parte do sucesso do programa envolve a possibilidade das pessoas, e quando eu digo as pessoas, não necessariamente as crianças, né? Porque o NES surge no momento que jogo no Japão, tipo assim, ainda tinha a ambição de pegar crianças, principalmente crianças ocidentais, mas no Japão, no caso, o videogame já era coisa de adulto, nessa fase, digamos assim, né? Mas eles ainda também pretendiam pegar crianças do resto do mundo e conseguiram, tá ligado? E deram aquela possibilidade da criança já, entre várias coisas que ela ia ter acesso ali, ela ia ter acesso a ferramentas de extravasar esses gatilhos de violência, tá ligado? Então daí agora, eu vou pegar assim... E daí, primeiro eu vou falar um pouco de mim no pessoal, para depois expandir essa lógica para não só para jogos mais modernos, mas mídia de conteúdo variada mais moderna, né? Mas eu vou pegar eu como exemplo, né? Mais uma vez, olha, eu não estou dizendo que o que funciona para mim funciona para todos. Eu sou um caso para usar como regra para o mundo. Negativo, mas eu sou um exemplo, tá ligado? Um exemplo que pode contrastar ou pode, né, tipo assim, colaborar para a construção de um argumento por aí, né? Mas eu sou uma pessoa que eu já falei mais de uma vez aqui que eu praticamente não abro mão da violência nas minhas obras de ficção. Tipo, tirando a música não precisa necessariamente falar de violência ou ter temas violentos, né? Mas agora, filmes, cara, 95% dos filmes que eu vou assistir, eu espero que o pau coma em algum momento, que role alguma treta, que role alguma coisa assim. Olha, eu não gosto de histórias, não que eu não goste, entendeu? Mas eu raramente me predisponho a assistir uma história onde não está expressamente declarado que vai rolar pancadaria, ou morte, ou violência, ou explosão, ou confusão em algum momento daquela história. É o meu tipo de narrativa preferida, sabe? E é por isso também que eu gosto de ler história, porque, né, não tem nada... A história... Se tem uma coisa que tem garantia na história, que vai dar merda, sabe? Qualquer história real que tu lê, né? E história de figuras históricas, tu, não se preocupa que no meio do caminho vai dar muita merda. Isso daí é garantido, né? Mas... E para jogos também, assim, né? Não, tipo... Não que eu não gosto de jogos que não tenha violência nenhuma, mas aqui no jogo tem uma... Tipo assim, o jogo é construído em cima disso, né? Os jogos, o entretenimento... A quantidade de jogos, assim... As pessoas têm a mania de falar de jogos violentos como se tivesse surgido com GTA 3D, né? Mas eu acabei de usar o Mario como exemplo, né? Mas vários outros jogos, sabe? Sabe aqueles jogos de navezinha, sabe? O mais antigo que eu posso dar exemplo para vocês é Space Invaders, né? Mas os Galaga da vida e esse tipo de coisa, isso daí já... Isso, claro, ali também é violência, sabe? É destruir na vizinha, sabe? E o Bomberman, e etc e tal. Tu pode pegar... E daí conforme foi chegando videogames mais modernos e tudo mais, isso daí prosseguiu, sabe? Seja nos jogos de RPG, que espera que tu mate os Goblins pra ficar mais forte, os jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, aí fica mais evidente que o caráter de violência tá ali, né? Enfim, né? Os jogos de videogame, historicamente falando, nunca viram tipo, sempre enxergaram em mecanismos de violência como uma possibilidade de prender grupo, sabe? De atrair um grupo para ficar ali. Mas enfim, o exemplo era para ser sobre mim e já comecei a falar sobre outras coisas, né? Mas eu quero dizer que eu sempre gostei muito de ter essa possibilidade de
ter acesso a imagens, a sons e a jogabilidade violenta no meu entretenimento, né? E eu não acho que isso se transmitia para minha personalidade com as pessoas na minha volta, sabe? Inclusive, eu até posso dizer que talvez seja o contrário, tá ligado? Talvez seja o contrário. Talvez justamente por eu sempre saber que eu posso utilizar de obras de ficção, filmes, música, entretenimento variado, jogos, né? E etc, etc, etc. Para ter acesso a imagens violentas, a cenas violentas, a ideias violentas, a conceitos violentos, eu nunca preciso trazer isso para minha vida consensual. Até porque, assim, sim, eu acho que possui um abismo entre as duas coisas, sabe? Um abismo entre a violência na representatividade e a violência perpetuada na vida real. Só que eu acredito sim que, ao contrário do que as pessoas falam, eu acho que a existência desses mecanismos para a gente ter acesso à violência representativa nos ajuda a manter a sociedade mais livre de violência, tá ligado? Entendeu? O que eu tô sugerindo aqui é justamente o completo oposto do que a vida inteira eu vi outras pessoas falando, sabe? A vida inteira eu vi as pessoas fazendo de conta que o excesso de violência na ficção transborda pra realidade. Tipo, totalmente o contrário, sabe? Eu acho que é justamente como a gente tá tentando tirar o máximo possível da violência da realidade, ela vai ter que parar em algum lugar, tá ligado? Ela vai ter que... não vai desaparecer. Tu não pode criar um mundo que não tem esse tipo de coisa. Então, eu acho muito mais saudável e seguro que a gente crie uma série de mecanismos de entretenimento, talvez, eu não sei se tem essa informação, mas de cultura, de arte, que permite que os seres humanos se relacionem com essas coisas que estão dentro de nós, do que a gente fazer de conta que essas coisas não existem, sendo que o mundo pré-violência na ficção era cheio de violência na prática, sabe? Era cheio de barbaridade acontecendo, sabe? O tempo inteiro, toda hora, explicitamente, né? Agora, eu acabo de voltar de uma pausa, porque, né, esse aqui é um programa que, na verdade, eu tinha gravado uma primeira versão dele, tinha gravado uma parte com quase 1 hora, só que por alguma razão o aplicativo não salvou e eu perdi, né? Então, tudo que vocês tinham ouvido até aqui, eu já tinha falado uma primeira vez e tinha falado provavelmente com mais calma, porque, né, era a primeira vez que eu estava falando, eu estava construindo os argumentos. Provavelmente na segunda vez já fiquei um pouco menos espontâneo e fiquei um pouco menos sem paciência para tentar chegar, né? Aí eu dei uma escutada pulando, né, para ter uma ideia mais ou menos do que eu falei e o que eu tinha comentado na versão anterior que não chegou a surgir nessa segunda tentativa de falar do mesmo assunto. Aí teve uma questão importante que eu esqueci de abordar sobre a questão da jogabilidade especificamente, é que eu acredito que provavelmente foi o fato das pessoas estarem começando a ter assim, um controle na mão para se associar os personagens dos jogos, digamos assim, né? É algo, mais uma vez, voltando para o exemplo que eu estava utilizando o Mario Bros, e é evidente que existiam jogos antes disso, né? E existiam outras formas de jogar jogos além do controle de videogame, só que, né, eu estou me atendo a um cenário específico para não ter que ficar perdendo tempo com esse tipo de esclarecimento, né? Mas o ponto é que muitas crianças começando a jogar videogame tinham acesso a um controle, e aquele controle provavelmente era a razão que facilitava essa associação da criança ou do adulto também que estivesse jogando com o personagem. Mas eu acredito que a criança, de certa forma, as reações das crianças a gente pode aprender mais, talvez, tentando observar elas, sabe? Então, esses questionamentos assim de, por que facilmente, rapidamente, uma criança começa a reconhecer um personagem de um jogo como uma extensão dele mesmo, e não que ele acredite que aquele personagem de fato é ele, sabe? Não é isso que eu tô falando, é um bagulho muito mais assim, sabe, não sei se avançado ou sofisticado do que isso, mas ao mesmo tempo que a criança sabe praticamente intuitivamente que quando acontece algo ruim com aquele personagem, algo acontece ruim com ele, mas não fisicamente, etc e tal, também o outro lado também, tipo assim, é verdadeiro para várias questões. Eu vou dar um exemplo assim, mas
Deixa eu ver se tinha, antes de eu sair disso, já que eu mencionei o Mario de novo, de ver se tinha alguma coisa pra falar sobre isso. Eu já posso ir pra outro jogo pra exercitar outro raciocínio sobre esse tipo de lógica. É tipo assim, por exemplo, um jogo como GTA, sabe? Que as pessoas falam assim, que, né, pessoas moralistas, obviamente, né? Vê que um discurso, esse tipo de jogo te permite, né, assassinar idosos e tudo mais, e tu é beneficiado por isso, né? Eu já vi gente falando que tu ganha pontos por matar velhos no GTA. Tipo, tu não quer pontos, não é um jogo de ponto, não é assim que funciona. Mas assim, o argumento é que, tipo assim, sai impune, né? Só que uma coisa assim que, como eu falei anteriormente, é evidente que tem um abismo entre as duas coisas, tá ligado? Não é porque uma pessoa tem uma espécie de, sabe, um sentimento catártico em executando personagens velhos num jogo de videogame, que isso quer dizer que em algum nível ele gostaria de viver aquilo lá no mundo real, sabe? E sentir o cheiro de sangue, o gosto de sangue mutilando diversas pessoas, tipo assim, não, sabe? É por isso que eu tô usando essas expressões, sabe? De meta-inserção, etc e tal. Mas está na jogabilidade, entendeu? Nesses ambientes fictícios, nós podemos viver essas coisas, sabe? E várias outras realidades assim em jogos, sabe? Sei lá, desde a minha infância, eu tô tentando pegar esses exemplos da minha infância pra, por exemplo, jogos estilo assim Resident Evil, sabe? Eu me lembro que na minha infância eu preferia Resident Evil a Silent Hill. Eu nunca revisitei Silent Hill depois de adulto, eu não sei como é que eu vou me sentir. Mas na minha infância, o que mais me incomodava no Silent Hill é que eu me sentia muito indefeso com relação aos inimigos, tá ligado? No Resident Evil eu gostava mais da ideia de que eu podia me armar e ferrar com os inimigos, sabe? É tipo o Doom também, sabe? O Doom tem muito disso pra mim, que eu fico pensando assim, de modo geral, eu não tenho afeição por jogos de FPS, que são alguns dos que as pessoas mais problematizam, sabe? E é evidente que tudo isso que eu tô falando, esses jogos de tiro, seja Counter-Strike ou, né, Call of Duty, esse tipo de coisa, né, Free Fire, entram bem nessa linha. É evidente que eu não acho que as pessoas consumirem esse tipo de jogo vai incentivar o crescimento de crimes violentos e as pessoas dando tiro. É evidente que não é porque a pessoa se diverte, sente satisfação em matar dezenas, centenas de adversários virtuais num jogo, que ele vai em algum momento viver isso na vida real. Justamente pode ser o contrário, sabe? Quem sabe cada vez que aquela pessoa tá matando alguém no jogo, tá empurrando ele para longe da realidade de algum dia ele matar alguém, sabe? Esse tipo de coisa que eu tô querendo sugerir aqui, por exemplo, porque a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Aí voltando pro meu exemplo, assim, pro Doom, o Doom era a única exceção, justamente por causa desse cenário, desse imaginário. E claro que Doom não é um jogo competitivo, e eu também nunca joguei os jogos modernos de Doom, agora eu poderia também e tal, né? Mas, enfim, eu gostava né? Eu conheci o Doom através do Play 1, né? Que não é o original e também não é o melhor, assim, o ideal, o melhor porte, né? Mas depois eu joguei outras versões e tudo mais dos jogos antigos, jogos originais e versões modificadas, etc e tal. Mas enfim, vindo pra minha primeira experiência jogando Doom no Play 1 e tudo mais, foi o primeiro FPS que me atraiu de verdade e entra bem nessas coisas que eu tô querendo falar. É um jogo que tem esse fator da violência e tudo mais, e ele também tem coisas assim que eu gosto, como assim, do terror, digamos assim, sabe? Os personagens que tu enfrenta tem uns fuzileiros que são zumbis também e tal, assim, mas eles te dão tiro em vez de querer te morder, e tu ferra com eles, e estoura, e tu vê que, tipo, claro que é um gráfico pixelado, tá ligado? Mas é, tipo, indiscutivelmente violento, né? Qualquer pessoa que entendeu o que aqueles pixels tá mostrando, né? E o teu personagem, quando tá levando dano, ele dá uns gritos, dá uns berros, e tinha aquele rostinho dele, é um jogo de FPS, né? Em primeira pessoa, mas tu tinha aquela foto ali no meio da tela, mostrando a cara dele ficando ferrada conforme mais dano ele ia sofrendo, né? A tua vida era marcada por porcentagem de vida, assim, do lado, e daí quando ele tava de 10% para menos, ele tava completamente ferrado, e quando ele morria no final, tu via aquele take, ele dava um grito horrível e dava aquele take assim do monstro, depois andando por cima do cadáver dele. Só que por outro lado, quando tu tava vivo, tu tava passando a bala nos bichos, era o outro lado por completo, sabe? E era desse momento ali que eu gostava, né, de poder massacrar os bichos, pegar essas armas que esse jogo te permitia pegar, desde da 12, né, shotgun, depois tu pegava a Gatling Gun, né, metralhadora giratória, depois tu pegava
a arma de plasma, sabe? E a BFG, que era Big Fucking Gun, né? Mas quando eu era criança, eu não sabia o que quer dizer BFG, né? Então, Big Fucking Gun, e tu ferrava com esses bichos, entendeu? Tu acabava com eles e tudo mais. Então, essas coisas assim que, né, naquela época eu já me questionava sobre por que certas coisas ressoam comigo, sabe? Por que certas coisas me dão mais satisfação do que outras dentro dessas possibilidades do jogo. Porque tem, né, apreciação por jogo tem muitas coisas. Tem desde a famosa jogabilidade que eu tô mencionando, que daí é a sensação que tu sente ao jogar, sabe? Isso ninguém entende através da explicação, ninguém entende através do que o outro tá argumentando, sabe? A gente pode, né, conforme tu já viveu o que outra pessoa fala, tu pode concordar ou discordar dela. Mas pra te entender de jogabilidade de qualquer jogo, tu tem que jogá-lo, tá ligado? Tu tem que jogar aquele jogo pra saber o que tu sente experimentando aquilo lá. O que tu sente? Espécie, né? Como que aqueles gatilhos te impactam, né? Então, observando a minha vida e olhando como base várias outras pessoas, eu acredito sim, entendeu? Que jogos com gatilhos violentos, além de não necessariamente contribuir para as pessoas se tornarem violentas, eu acho sim que eles podem ser justamente o contrário, sabe? Eu acredito que as pessoas terem a possibilidade de externalizar e viver certas coisas que a gente nunca vai viver no mundo físico, sabe? Mas ali naquele jogo e no cenário mental, sabe? Assim, não que tu precisa ficar, sabe? Não é um bagulho que tu precisa ficar ativamente fantasiando viver aquilo, entendeu? Não é isso, é simplesmente aquela ali uma imagem já pronta, uma representação que inclui violência. E quando tu tá experimentando aquilo, tu consegue, na minha opinião, a minha teoria, talvez, sabe? Não sei se dá para chamar de teoria, hipótese, dedução, como vocês quiserem dizer, né? Mas eu acredito sim que muitas vezes a troca, né, de energia que tu tá tendo e tudo mais, ou se vocês me permitirem apelar para uma expressão, sabe? A alquimia que tu tá fazendo no interior do teu cérebro com a ajuda, né, com o auxílio daquele estímulo externo, pode ser benéfico e pode ajudar nós a diminuir o suposto bloodthirst, né? A suposta sede de sangue que a espécie humana possui dentro de si. É uma coisa que muitas pessoas, né, defendem que, né, isso fez parte da humanidade como um todo e é por isso que talvez a gente nunca consiga eliminar, sabe? De verdade. E eu acredito que sim, talvez a gente nunca consiga eliminar, mas eu acho que a gente começou, né? A gente começou, como a gente não consegue eliminar, nós fomos criando ao longo do tempo maneiras de nos relacionar com esse nosso íntimo, né, violento, sabe? Criando obras de arte, obras de ficção que para as pessoas chamam de macabras, de sombrias, ou até de mau gosto, né? Ou de forte, enfim. As pessoas vão arrumando maneiras de falar sobre isso, né? E daí vocês podem pensar assim também, para sair um pouco do argumento relacionado a jogos, que eu acho que vocês já conseguiram entender meu ponto, né? A gente pode pensar se tem filmes, sabe? Diretores como o Quentin Tarantino, sabe? A violência está sempre presente nas obras dele, né? Tá sempre presente nas obras dele, né? E não só ele, tem vários outros diretores também, é evidente, claro, mas eu tô usando ele como, né, pra gente pegar ter um ponto de partida para exercitar o raciocínio, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Quentin Tarantino é uma pessoa que na vida pessoal, privada dele, gosta de violência, ele gosta de agredir os outros, ele gosta de enxergar sangue no dia a dia dele, sabe? Eu não sei, tá ligado? Mas o que eu sei a respeito de obras de ficção, eu não acho que seja isso, entendeu? Eu acho que também é um diretor que, quem sabe, ele encontra, sabe, calma, equilíbrio nesse tipo de obra. Porque eu sei que pra mim é assim, tá ligado? Eu quando digo calma, equilíbrio, não que eu fique zen, tá ligado? Mas eu quero dizer que no final daquela experiência, seja
ter jogado um jogo ou ter assistido um filme de terror, por exemplo, que vai me dar gatilhos relacionados a cenas violentas, sabe? Vai me permitir enxergar imagens que eu nunca vou ter que ver na minha vida real, ou assim espero, né? Nunca ter que ver na vida real. Só que vai me ajudar, me auxiliar, sabe? A ter né? Não sei se o termo seria satisfação, sabe? Mas me ajuda, sabe? A me relacionar com esse lado que todos nós temos dentro de nós, sabe? Só que facilita que fica sempre na esfera do imaginário, tá ligado? E nunca cruza a linha pro mundo consensual. Então, né, sobre essa questão, eu acho que eu posso encerrar por aqui. Infelizmente, eu acredito que tem algumas coisas que eu fiz melhor na primeira vez, mas infelizmente, né, é evidente que eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso. Conforme eu me escutar aqui, eu vou, quem sabe, também aprender a falar melhor sobre esse tema, né? Vou ver essa pontas soltas que eu deixei, ou argumentos que eu posso começar por outro lado, na hora de querer, né, fazer com que a pessoa venha para o meu lado da discussão, né? Mas, só para concluir, então, eu acredito sim, cara, que obras de ficção que nos permitem enxergar e vislumbrar e jogar cenas, ambientes, cenários violentos, ao contrário do que muita gente fez parecer desde o dia que eu nasci, eu acredito que na realidade é o completo oposto, tá ligado? Eu acredito sim que no mundo mais pacífico essas obras, tipo, não que tenha que aumentar a quantidade, acho que a quantidade de obra violenta que tem aí já é o suficiente, tá ligado? Não precisa ter incentivo, vai sempre acontecer, mas é só para ir contra não só essa lógica moralista, mas até pessoas que o objetivo deles, quem sabe, não é só ser moralista, mas é que eles estão falando um bagulho que na cabeça deles pode ser intuitivo, eles podem ser, as pessoas se matam por causa do jogo, sabe? Então é um bagulho assim que eu além de querer ir contra essa lógica, eu quis realmente expor um raciocínio que vai pro outro lado, porque eu acredito mesmo que pode ser algo nessa linha daí mesmo, sabe? Como eu falei para vocês aqui, eu não acho que as coisas desaparecem, eu não acho que as coisas podem ser extintas, então eu acho sim que tudo aquilo que a gente exclui do mundo consensual ou diminui a presença dessas coisas no mundo consensual, ele tem que se manifestar em outras esferas, e eu acredito que a esfera artística e a esfera do entretenimento é uma que tiver bastante. Eu posso falar daí, de mais uma vez, utilizando algo meu próprio particular também, eu posso incluir a luta livre nessa jogada. E lembrando que a luta livre são obras de ficção, é entretenimento, é mais equivalente com uma série do que com um esporte que de fato busca a competição, como MMA, boxe, qualquer arte marcial do gênero, mas o ponto é que eu não sou fã de nenhum desses esportes, então quem quiser falar sobre como que essas esportes existirem também, entra exatamente nisso que eu tô falando, sabe? Existirem pessoas dispostas e interessadas a agredir-se com certas delimitações, né? Com diversas regras, inclusive, nesse ambiente, né? Eu posso mencionar com relação ao, por exemplo, assim, eu já vi pessoas assim que correlacionam esse tipo de espetáculo com o Coliseu, por exemplo. Cara, isso é completamente distante. Eu acho assim que tem pessoas que gostariam de ver uma luta com menos regras mesmo, sabe? Não só do jeito como o MMA começou lá nos anos 90, mas de fato, assim, uma competição que tentasse simular melhor o que de fato pode ocorrer numa briga, né? Porque quanto mais regras tu tem, tu muda, né? É a mesma história assim que tu, tipo, por exemplo, boxe tem um monte de regra, um monte de condição, o que pode e o que não pode fazer. Todas essas coisas daí já criam um ambiente com maior limitação e o atleta se permite se focar naquilo que pode acontecer de fato. Tipo, um bagulho bem óbvio, não vai receber um chute, tá ligado? Então o boxeador, naturalmente, nunca tem que ficar gastando energia pensando no chute que ele vai receber. E não que as pernas sejam insignificantes na hora de lutar boxe, mas ele não vai se questionar se ele vai receber um chute alto na altura do rosto, tá ligado? Isso não é um tipo de cenário que o cara tem que sequer pensar numa luta de boxe. Agora, em outros ambientes, as regras, as possibilidades vão mudando, né? E uma briga
né, que não é uma luta de arte marcial, é completamente diferente de qualquer disputa de arte marcial de fato, né? Só que daí então é que nem o Coliseu, sabe? Como que era de fato o Coliseu? Olha, eu não sou especialista em Coliseu, né? Mas existe a estrutura lá e algumas coisas eu já soube através de obras de ficção, jogos principalmente, mas filmes também, né? Uma arena onde havia confrontos até a morte, sabe? Envolvendo animais, envolvendo, né? Enfim, uma série de questões, as pessoas lá assistindo, esperando que houvesse derramamento de sangue naquelas areias, né? Que o chão era feito de areia justamente porque daí o sangue desapareceria ali, digamos assim, né? Então é por isso que o Coliseu não tinha um piso, porque por que tu vai botar piso para ficar limpando toda hora, sabe? Para ter que ficar lavando, né? Então era um confronto que esperava que houvesse derramamento de sangue, né? Então é uma boa, tipo assim, é uma boa, assim, não sei se é analogia a palavra certa, né? Mas assim, esse é o tipo de entretenimento que a gente tem conhecimento que existiu. Não sei se dá para quantificar simplesmente como entretenimento. É entretenimento, mas era competição e também era um mercado, sabe? No sentido assim de que movimentava a renda, tá ligado? Movimentava a renda. Eu não sei se era simplesmente através de bilhetes, tá ligado? Eu não sei se havia merchandising, assim, camiseta, sabe? Camiseta assim, do gladiador mais foda do mês, né? Se vendia um DVD, caneca, sabe? Boné dos gladiador que estava sendo mais popular, sabe? Eu não sei muito bem, sabe? Se era baseado em quantos seguidores no Instagram cada gladiador tinha. Eu não sei como é que se organizava lá naquela época. Só que agora, é o tipo de coisa assim, isso daí parece muito mais bárbaro e selvagem do que qualquer coisa que a gente cria hoje em dia no nosso mundo, e de fato eu não vejo um movimento contrário acontecendo, sabe? Eu acho que essas coisas, tipo, não essas coisas específicas, mas assim, pô, já existe briga ilegal, sabe? Existe o submundo da briga, isso daí existe em todos os lugares do mundo, sabe? Eu não sei em quais lugares tem uma cena forte, sabe? Onde de fato movimenta dinheiro e apostas, sabe? E tudo mais. Só que, né, pessoas brigarem em ambientes menos regrados do que nas competições também existem, né? Mas agora, depois de esclarecer todas essas coisas, me focando só nessas artes marciais que existem aí também e tal, ela entra na mesma linha, sabe? As pessoas participarem de competições com certas regras para gerar entretenimento para os outros, e esse entretenimento é violento, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Naquela ótica que todo mundo está participando por intenção, é violento sim, mas eu não acho que seja estímulo à violência, tá ligado? Como eu falei, eu acho que entra bem parecido com todas as outras coisas que eu usei como exemplo aqui, só que, né, de uma outra forma, né? E daí agora eu vou falar um pouco da luta livre, que é aquilo que eu consumo também, sabe? A luta livre também me fornece, né? É um dos meus entretenimentos que eu mais consumo, sabe? Talvez de entretenimento que não tem valor algum para os meus trabalhos, sabe? Seja para os livros que eu escrevo, para os podcasts que eu gravo. Os podcasts de vez em quando eu acabo mencionando, tipo aqui agora eu vou usar a luta livre como criação de conteúdo também, né? Mas enfim, e para possíveis textos que eu tenho que escrever ou traduzir, acho que geralmente eu não uso luta livre para isso também. Enfim, o ponto é, luta livre é o meu hobby favorito, que eu consumo desde os meus 13 anos de idade, que não tem um valor assim de uma profissão para mim, que contribui para algo que eu espero rentabilizar, digamos assim, mas me fornece diversas coisas. E uma das coisas que me fornece também é uma válvula de escape para essa violência. Ah, Renan, mas é programado, é falso, blá blá blá, isso daí, como é que isso daí pode fornecer? Cara, é justamente sobre as imagens, sabe? É sobre o quão brutal algo que de fato não foi brutal pode transparecer. E eu que assisto muita luta livre há muito tempo, já assisti, sabe, milhares de lutas e centenas de milhares de horas, eu acho. Não sei se eu teria que fazer uma matemática mais objetiva para saber se chegou a centenas de milhares de horas. Mas assim, cara, eu já assisti muita programação de luta livre ao longo desses 16 anos.
confia em mim. Então, eu já enxerguei muitas imagens, entendeu? Porque eu posso ficar buscando, vagando aqui, vasculhando aqui na minha mente, que não tem como falar que elas não são violentas, sabe? Que elas não são violentas. E daí, tanto das que são mais, assim, indiscutíveis, que são aquelas que envolvem objetos, digamos assim, sabe? Daí eu digo, sei lá, seja assim, seres humanos caindo de alturas muito altas, que na luta livre isso aconteceu várias vezes, né? Ao longo das décadas, dá pra te fazer somar milhares de quedas, sabe? Seres humanos caindo de alturas de 2, 4, 5, 6 metros, caindo de cima de jaulas, caindo em cima, assim, de mesas, né? Caindo em cima de outros seres humanos e quebrando objetos com seus corpos, sabe? Esse tipo de coisa aconteceu muito, 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 e tipo, né, é gravidade. Gravidade não tem como tu fazer, não tem como a gravidade ser falsa, tá ligado? É o tipo de coisa que sempre que tu assiste ainda te causa um impacto, né? Aí tem coisas como a gente que tá utilizando arame farpado, sabe? São imagens gráficas, sabe? São imagens gráficas que muitas das pessoas que não estão acostumadas com a luta livre, e até quem assiste luta livre, tem gente que não gosta de lutas, essas aí que são chamadas de hardcore ou extreme, sabe? Extrema, por exemplo. Aí tem, sabe, quando entra arame farpado na jogada, tem gente que sente um desconforto, sabe? Mesmo que seja programado, mesmo que o cara soubesse que em algum momento outro ser humano ia raspar um arame farpado na testa dele, sabe? Gera desconforto para muita gente que não consegue tancar, tá ligado? A pessoa não tanca. Aí cadeiradas, né? Hoje em dia, muito raramente alguém leva uma cadeirada na cabeça, mas quem assistiu luta livre mais antiga e tudo mais, antes de terem informações sobre o quão perigoso é receber cadeirada na cabeça, sabe? Que tipo assim, tu não vai morrer porque tu recebeu uma cadeirada na cabeça, mas teu cérebro chacoalha, né? E não é bom o teu cérebro ficar chacoalhando. Só que durante décadas as pessoas não sabiam disso. Então durante décadas os lutadores de luta livre levavam algumas cadeiradas na cabeça insanas, tá ligado? Que hoje em dia, quando tu entende até o possível dano cerebral que causa, se torna ainda mais horrível enxergar essas imagens, né? E como eu falei, isso ninguém vai morrer, porque apanhou com uma daquelas cadeiras de aquelas que aqui no Brasil eu faço de associar com uma cadeira de bar, né? Mas agora dizer que não é uma imagem violenta, algumas das cadeiradas insanas que os sujeitos levaram na história da luta livre aí, sabe? Dizer que tu enxergar aquela cena dali, escutar o som daquela lata ecoando na arena, dizer que esse tipo de imagem não tem nenhum valor relacionado com essas coisas que eu falei aqui nesse programa, sabe? Olha, é absurdo, sabe? Não tem como, né? E daí pode até, depois de estudos, dá até para falar de coisas menos, assim, pode ser menos óbvias ou menos apelativas, mas até mesmo assim, os golpes, que daí se dividem em várias categorias, né? Os strikes, que strike é literalmente golpe, né? Aí seja, sei lá, joelhada, sabe? É evidente que todas as joelhadas da luta livre, as boas pelo menos, não machucaram de verdade, então não foi uma joelhada pra valer, sabe? Se alguém te acertar uma joelhada de verdade, ainda mais algumas que a gente chega na luta livre, que envolve gente correndo e pulando, saltando, se ele tivesse acertado, é evidente que o cara tinha caído no chão desmaiado, depois de levar um golpe daqueles. Só que o ponto é, quem tá assistindo o show não tá esperando que alguém leve uma joelhada de verdade na cabeça, que é simplesmente que role uma cena que haja o contato, haja a imagem, haja o som, entendeu? Ao vivo ali na hora. E na luta livre tem vários golpes que te fornecem isso daí, sabe? Joelhadas eu dei um exemplo, mas tem vários outros strikes, né? Vários outros golpes na luta livre que, quando conecta, te dá uma satisfação, como se tu tivesse enxergado algo que não foi aquilo que tu enxergou, mas o contato foi suficiente, o som foi bom, sabe? E, enfim, tudo encaixou a ponto de te dar a satisfação, sabe? Assim como tu tá vendo uma série, tá ligado? A série tem outros recursos pra fazer isso, mas tu sabe quando tá vendo um filme, tu sabe, tá vendo John Wick ali, tu sabe que o Keanu Reeves não tá batendo em ninguém, sabe que ele não tá atirando em ninguém, sabe? Quanto melhor ele conseguir entregar a cena e melhor te convencer de que ele poderia estar fazendo aquelas coisas, melhor pra ti, pra tu suspender a tua descrença, né? Mas agora, pra ti isso daí, tu sabe muito bem que o Keanu Reeves não tá acertando socos de verdade, joelhadas de verdade, chutes de verdade. O importante é que na frente da câmera fique bonito, não é verdade? É assim que se assiste um filme. E a luta livre,
vai pela mesma lógica, né? E daí, estendendo esse raciocínio dos strikes, também tem outras partes que compõem o show de luta livre, são os grapples, né? Que daí, em português, o que eu posso traduzir seria os agarrões, que é o único jeito que eu já vi as pessoas tentando falar sobre esse tipo de expressão. Pelo menos quem joga jogo de luta já deve ter falado agarrão, sabe? Ou não sei se tem outra maneira que as pessoas... Arremesso, talvez, né? Porque throw... Né, throw traduzir como arremesso, algo desse tipo assim, né, mas os agarrões, os arremessos, seja lá o que for, né, mas isso daí é típico da luta livre, né, e daí eu não vou ficar tentando descrever aqui e tal, mas quem joga jogos de videogame, tu já deve ter visto vários golpes de luta livre nos jogos de luta que tu joga por aí, que muitos deles são bonitos aos olhos, tem uma estética maneira, mesmo que não sejam golpes viáveis de tu aplicar na vida real, a cena deles, quando bem aplicados, eles te convencem que aquilo ali poderia estar machucando alguém, mesmo que de fato não esteja, né? Mas, como eu falei, o que importa é ficar bonito na frente da câmera. E por fim, eu já consegui falar sobre esse ponto, sabe? Então, a luta livre também me fornece muito isso, me permite enxergar várias coisas absurdas que me satisfazem de não ter que viver nada parecido com aquilo e tudo mais, né? É só o valor do entretenimento mesmo. E agora, para concluir este assunto e quiçá também concluir este programa, eu vou falar sobre como que eu acho também que a gente tem que continuar aceitando, né, continuar permitindo que a violência também faça parte da nossa linguagem, né? E aí de várias formas, sabe? Honestamente, eu vejo que em questão assim, de discursos públicos, as pessoas parecem reagir de maneira exagerada, até mesmo assim, em questões assim pessoais, tá ligado? Falando especificamente, por exemplo, palavrões, sabe? E esses bem assim abstratos, chulos, vulgares. Assim, eles não querem dizer nada, sabe? Eles não são assim imputação de crime, por exemplo, e alguém te chamar de qualquer coisa assim dessas bem, sabe? Pra dar exemplos assim, sabe? Filho da puta, pau no cu, arrombado do caralho, essas coisas assim, normal, de um ponto de vista, se todo mundo aqui que viveu na vida real já ouviu assim esse tipo de expressão, quem sabe até já falou esse tipo de coisa para se referir a outros seres humanos, tá ligado? Então, tipo assim, eu acredito que essas coisas assim, se essas expressões ganharam força e ainda fazem parte do dialeto das pessoas, é porque a gente gosta de invocar esses termos no momento de raiva, sabe? E honestamente, vai pela mesma lógica, só que daí em esferas de proporções diferentes, eu diria, né? Mas agora, entre a pessoa atentar contra a vida de outro ser humano e simplesmente esbravejar ofensas, e não que esbravejar ofensas seja bacana, seja legal, e que tu tenha que gostar que os outros te xinguem, mas assim, cara, as palavras também estão aí para passar esse tipo de mensagem, sabe? Nós podemos ser agressivos verbalmente, porque daí não precisamos ser agressivos de outras formas, sabe? Eu, particularmente, também é outra coisa que eu sinto isso bastante em mim. Eu não sou uma pessoa que sinto necessidade de ficar gritando palavrões o tempo inteiro, mas assim, para começar, quando eu tô jogando, por exemplo, assim, sabe, sozinho, de vez em quando eu esbravejo palavrões, mas também não é muito meu tipo, sabe? Geralmente as minhas frustrações eu elaboro mais o que tá me incomodando até na hora de fazer uma queixa, digamos assim. Mas agora, tirando desse tipo de experiência particular e pessoal, na hora que eu tô falando com outro ser humano, eu gosto sim de poder me expressar de forma que eu considero assim os meus termos agressivos até certo ponto, tá ligado? No sentido assim de que quando eu quero falar bem, eu sei que eu tô falando bem. Quando eu quero ser neutro, na verdade não, vou me corrigir. Não existe a história de ser neutro, mas quando eu quero ser mais ameno, digamos assim, sabe? Tanto para enaltecer quanto para criticar. Eu acredito que eu tenho a capacidade de me expressar dessa forma bem específica. Tem aquela questão assim também, tem algumas coisas assim que são até mal vistas, sabe?
tem uma expressão em inglês que é backhand compliment, né? Que elogio com as costas da mão, né? Backhand é essa parte de trás da mão, assim, sabe? Sem ser o palmo da mão, né? Então, assim, mas eu acho que não tem nenhum exemplo, assim, literal em português que a gente usa essa expressão. Mas o que esse backhand compliment quer dizer? Que é, assim, é tu elogiar alguém, sabe? Tu falar algo bom, só que esse elogio vem com uma certa crítica ou puxada de orelha ou apertar de uma olheira, sabe? De acordo com a expressão popular que vocês querem usar para preencher essa questão. E honestamente, eu sou adepto de backhand compliment quando eu acho que tem a ver, sabe? Eu acredito sim que tem alguns momentos que a gente quer enaltecer algo, né? Não necessariamente enaltecer uma pessoa, podemos enaltecer uma característica, um trabalho, um feito de certa pessoa, só que ainda assim, no meio do mesmo discurso que está enaltecendo um lado, a gente pode querer não enaltecer o outro, ou quem sabe até mesmo criticar outro, sabe? Então, enfim, eu me considero uma pessoa que faz uso de expressões, termos, né, e, enfim, de forma que as minhas palavras, os meus discursos, eles sejam assim, deixa eu ver assim, aí eu não preciso dizer necessariamente violentos, porque honestamente eu não me considero tão violento assim, tá ligado? Na hora de me expressar, mas né, o ponto que eu tô querendo elaborar tudo aqui, que eu não falo tudo como se fosse assim, um morde e assopra, tá ligado? Tem coisas que eu quero poder falar sobre aquela questão e ser mais assim incisivo, sabe? Até sobre a questão de vez em quando, outra de vez em quando essa violência minha também pode ser manifestada de outras formas, né? Com certos comentários que podem ser percebidos como arrogantes, snobs, mas daí são, de vez em quando é a minha intenção mesmo, sabe? É a minha intenção me proclamar sobre aquele assunto, ou sobre certa pessoa, ou sobre certa questão, como se, né, aquilo de lá não prestasse, não valesse nada, entendeu? É o tipo de coisa que, como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sou obrigado a ser gentil com as ideias, sabe? Eu não tenho que respeitar as ideias. Eu tenho que respeitar os seres humanos por uma questão assim legal e também fora da questão legal, essa questão cívica, digamos assim, né? Mas agora, ideias, cara, eu posso sim falar sobre assuntos, sobre termos e ser mais agressivo com aquelas ideias, ainda mais se eu sei elaborar os porquês, né? Mas enfim, é o tipo de coisa assim que isso faz parte da minha personalidade, sabe? E eu sei que não faz parte só da minha, tem várias outras pessoas no mundo que são assim, entendeu? Assim como tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que são assim, eu não sei se elas são mais gentis do que eu, ou elas são menos combativas, ou elas são mais inseguras, elas são mais assim, indispostas também a defender o que elas de fato acreditam. Existem várias maneiras de as pessoas não serem que nem eu sou na hora de se pronunciar, sabe? Existem várias razões, né? Eu vejo de vez em quando outras pessoas comentando como se, né, esse fosse assim para eles a coisa mais importante até num comunicador, sabe? Eu posso falar que para mim, cara, eu em sua maioria eu desgosto, mas tem algumas poucas pessoas que eu não que eu tolere, né? Tolerar eu tolero em qualquer um porque eu sou uma pessoa tolerante, né? Sou tolerante demais, mas agora tem algumas pessoas que, mais do que tolerar, eu consigo até apreciar o fato deles terem uma personalidade que parece extremamente doce, com o perdão da palavra, né? Mas é o que eu vou ter que recorrer nesse momento. Se eu noto que aquilo ali de fato é o que a pessoa é. A pessoa, por qualquer razão que seja, tem uma personalidade extremamente dócil e doce, tá ligado? Ela não é uma pessoa combativa praticamente em momento algum. Quase sempre que ela tenta abordar uma situação, ou melhor dizendo, sempre que ela tenta abordar qualquer situação,
de uma maneira que eu particularmente faria de outra forma, só que eu consigo apreciar a consistência daquilo de lá se eu observo que isso é autêntico, natural, sabe? E eu falo, bom, se o cara ou a mina de fato é assim, tudo bem, né? Mas agora, para várias outras pessoas, eu simplesmente, para mim, isso daí acaba soando como uma espécie de bundamolismo, assim como, principalmente quando eu vejo que isso vai e vem dependendo da circunstância, né? Se eu vejo que a pessoa parece ser menos contundente, menos combativa, menos afrontosa em certos cenários, eu entendo questões assim como a questão política e também cívica. Eu entendo que em cenários diferentes tu pode se expressar de forma diferente sobre o mesmo assunto. Só que às vezes, cara, aí eu não acho que é simplesmente isso daí. Pra mim cai nesse termo que eu acabei de recorrer aqui, sabe? Quando eu chamei de bundamolismo, eu já pude exemplificar o que tinha acabado de dizer antes, tá ligado? De vez em quando tem um lado meu que tem necessidade de se expressar com certos assuntos, mostrando desaprovação, tá ligado? E daí, assim, né? Só para concluir esclarecendo algo que eu não preciso esclarecer, mas eu até gosto da ideia de esclarecer certas coisas, é que quando eu digo isso daí, não é que a minha opinião absoluta, soberana, mas agora, cara, se não for para falar o que eu penso, o que eu acho, então eu prefiro nem entrar no assunto, tá ligado? E como esse programa Sem Contexto é justamente o contrário disso, é eu dando as minhas opiniões sobre as coisas, eu sempre, já falei isso várias vezes, eu sou uma pessoa que aceito totalmente correr o risco de estar errado. Só que correndo o risco de estar errado, eu tenho chance de estar certo também, tá ligado? A gente vive num mundo que as pessoas têm muito medo de estar errado. Eles têm constantemente o medo de estar errado, mas daí também, né? Eles nunca vão estar certos sobre porra nenhuma. Eles vão sempre esperar as constatações virem de fora, em vez de partirem por si só, né? Em busca daquilo que para eles pode ser o mais correto, né? Então, várias das características da minha personalidade me fizeram ser assim, tá ligado? Então, cara, quando eu me oponho a certas coisas, eu prefiro falar de uma certa forma assim, e tem outras que eu deixo bem claro que não é questão de se opor, é questão de gosto, né? Como eu dei o exemplo assim, de personalidades alheias, eu tolero todas as personalidades, porque como eu falei, não é a minha posição, mas agora, não é a minha posição ter que aceitar ou não aceitar como as pessoas são, mas agora, enquanto criador de conteúdo, enquanto comunicador, enquanto alguém que aí sendo assim um espectador, admiro numa outra figura, sabe? Não é essa extrema amabilidade, sabe? Essa história daí de tipo assim... até porque eu acredito assim que tem como tu ser combativo e não ser um escroto, tá ligado? Eu vejo que para muitas pessoas parece que tu não concordar ou se tua discordância for bem estabelecida, for bem declarada, for bem sintetizada, isso daí automaticamente se tornou escrotidão ou arrogância, sabe? Eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito nisso, até porque eu não sou, né? Isso daí tem a ver com várias das coisas que eu já enumerei aqui, né? Mas para concluir todo o argumento, eu não sou relativista, tá ligado? Eu sou pragmático e não sou relativista. Eu não vou entrar em conversações reais, sérias, e no final agir como se qualquer opinião tivesse tudo bem, sabe? É por isso que, em primeiro lugar, eu sequer entro em conversações sobre vários assuntos com qualquer pessoa, tá ligado? Eu só me presto a entrar numa conversação real, autêntica e legítima com alguém que tem interesse em me ouvir e tudo mais. E como eu falei, eu vou saber me expressar sobre aquilo, eu vou saber até discordar de uma maneira respeitosa, no sentido de eu me tratando da pessoa pessoalmente, eu e ela e tudo mais, e eu querendo me dar bem com a pessoa, eu sei falar sobre um assunto, isso daí eu não curto, isso daí eu penso de outra forma, eu sei como falar sobre isso dessa maneira, sabe? Só que também, né, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou reativo, né? Várias vezes eu noto que a outra pessoa, de vez em quando, tá fazendo questão de usar certos termos, se posicionar de certa forma, então, assim, eu penso,
se ele tá vindo até aqui, então quer dizer que eu posso ir até ali, né? Se a pessoa tá se sentindo confortável para defender o que ela acredita usando certas expressões, quer dizer que se eu fazer o movimento contrário, não vai ser assim, não vai ser assim um problema, não vai ser uma afronta, né? Eu vou estar simplesmente devolvendo a mesma moeda, né? É uma coisa de equivalência, não é verdade? Mas aparentemente para outras pessoas nem sempre é assim que parece. De vez em quando eu acabo me tornando vilão de uma história que, além de eu não pretender, não era isso que eu achava que ia acontecer. Mas bem, acho que eu consegui falar um pouco do meu ponto, acabei me estendendo. Já comecei a notar que isso é um sinal claro que eu deveria ter encerrado esse programa. Mas no final das contas, assim, eu espero que vocês possam ter refletido sobre como que violência em várias outras formas, além daquela aplicada de maneira física no mundo consensual, ainda existe e, na minha opinião, ainda tem que continuar existindo, porque o ser humano é um ser violento, sabe? É um ser violento e aí nós somos civilizados e nós estamos, assim, articulando várias razões para não ser violentos em vários momentos, né? Inclusive, assim, porra, agora eu pensei assim, alguns exemplos de algumas coisas que, além de me exporem mais, também ajudariam a tornar esse assunto ainda, não sei se mais interessante, mas, né, tornando ele palpável em outros momentos e ainda por cima me colocando numa posição de permitir que as pessoas concordem ou discordem de mim, porque, né, sintetiza bem aquilo que eu tinha falado agora há pouco, que eu corro o risco de estar errado, mas daí, fazendo isso, eu tenho chance de estar certo, né, naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo, naquilo que eu busco. Bom, mas é isso aí, que eu provavelmente eu vou falar mais sobre assuntos derivados disso no próximo programa Sem Contexto, e daí, em algum momento do próximo programa, eu simplesmente vou migrando para os outros temas e a gente vai parar, sabe-se lá onde, né? Aí depende do que o Renan, daqui a 7 dias, ou sabe-se lá quando, vai querer comentar aqui com vocês. Bom, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e que eu estou de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.